Livro do profeta Isaías, capítulo 44, vamos ler do versículo 1 ao 3, está escrito assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerussum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que palavra gloriosa. O Senhor aqui faz uma declaração de amor ao seu povo. O Senhor deixa claro, servo meu, eu te escolhi. O Senhor deixa claro, eu vou te ajudar. O Senhor deixa claro, você é amado da minha alma, eu escolhi você. Eu vou derramar o meu espírito sobre você e eu vou derramar a minha bênção. E eu pergunto, você acredita nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Traga sempre caneta e papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. O livro do profeta Isaías, na teologia, é conhecido como o quinto evangelho, porque é o que mais fala a respeito do Senhor Jesus, desde o nascimento, capítulo 7, capítulo 9, eis que o Senhor dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Fala também da obra do Messias, fala também daquilo que ele viria a fazer, fala também do martírio do Messias, fala muito a respeito da vinda do Messias. Mas aqui o Senhor usa o profeta para falar algo glorioso. No versículo 1 ele diz, que nos escolheu. Israel é o povo de Deus. Ele muda o nome de Jacó para Israel. Israel quer dizer campeão de Deus, aquele que luta junto com Deus, está lado a lado de Deus. Ele nos escolheu e você é Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, a quem Deus escolheu. O próprio Senhor Jesus diz, João 15,16, que não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu primeiro. Amém? E no versículo 2, ele deixa claro, assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerussum, a quem escolhi. Preste atenção aqui, nós vivemos em dias, amados, você sabe que essa pandemia já dura em torno de 1 ano e meio, e eu lembro de uma entrevista que eu vi no início do ano passado, no começo da pandemia, de um médico, não lembro o nome dele agora, ele falando do perigo que seriam a quantidade de doenças psicossomáticas em decorrência do isolamento social, depressão, crise de ansiedade e transtornos, dentre várias outras. Ele dizia isso lá no começo da pandemia. A pandemia tem sido grave, além de ceifar a vida de mais de 500 mil de brasileiros, várias outras pessoas estão de fato, com doenças psicossomáticas. E o que são essas tais doenças? É a maneira como o ser humano, a pessoa, lida com suas emoções e sentimentos. E como lidamos afeta diretamente o nosso emocional, o nosso sentimental. As doenças hoje da alma afetam inclusive o corpo. Hoje já tem estudos falando, a pessoa vai no médico, ela faz exame e não consta nada. Ela sente dores, seja nos braços, nas costas, em alguma parte do corpo, não aparece nada, clinicamente não aparece.
É então que os especialistas descobriram, estão falando já de longa data das doenças psicossomáticas. E hoje se tem especialistas por aí, tem psicólogo, tem psiquiatra, psicanalista, tem diversos tipos de acompanhamento, hoje tem medicamentos para tratar crise de ansiedade, diversas outras coisas, mas além disso, nós temos o médico dos médicos, nós temos o psicólogo dos psicólogos, nós temos aquele que nos criou, aquele que nos formou. Hoje já tem estudos de neurociência dizendo que uma oração equivale a uma sessão de terapia. Numa sessão de terapia, alguém vai lá e fala, conversa, não é? Abre o coração para aquele profissional e aquele profissional vai orientar à luz do seu conhecimento, à luz daquilo para o qual tem capacidade. A diferença é que o nosso Senhor conhece o íntimo do nosso coração, o nosso Senhor tem poder de refrigerar nossa alma, o Senhor está conosco. E aqui nesse versículo 2, ele faz uma declaração de amor. Primeiro ele diz que nos criou, que nos formou, e ele garante: eu vou te ajudar. Deus vai te ajudar, meu irmão. Você pode estar passando uma luta, você pode estar passando problema, você pode estar passando dificuldade, Deus vai te ajudar. Ele sabe o que você está passando. E ele te diz ainda: não temas, não tenha medo, servo meu. Tu, Gerussum, se você quiser anotar, se você estiver anotando, grife aí a palavra Gerussum. O significado desta palavra: pastor, quem é o Gerussum? É uma pessoa, é um homem? Quem é? Gerussum significa amado meu, amado da minha alma. O Senhor aqui está falando com o seu povo. O Senhor está dizendo: você, povo meu, é amado da minha alma. Eu amo você, eu escolhi você, querido, querida. Você não está sozinho não, você está com Deus. Deus está com você, Ele não te deixa só, Ele não te desampara, Ele cuida de você, Ele cuida do teu coração. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem refrigério para a tua alma, Ele tem paz para o teu coração, Ele tem a presença gloriosa dEle para te levantar, para te colocar de pé. Hoje vivemos em dias que muita gente tem sofrido com depressão, com angústias, não é? A luta está aí, está para todos nós, mas o Senhor avança e Ele vai além, e Ele traz uma promessa. No versículo 3 Ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Note que ele faz uma analogia, né? Ele está comparando água, está comparando rio, chuva, com o Espírito Santo, com a presença dele. Por que isso é uma promessa? Porque neste tempo aqui, Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. No tempo aqui do Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia ainda sido derramado sobre todas as pessoas. No tempo aqui do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, né, sobre profetas, sacerdotes, reis, juízes, com raríssimas exceções, mas não veio ainda sobre todos. Deus então usa o profeta para dizer que derramaria irrestritamente, encheria o seu povo irrestritamente. Só que ele faz uma analogia com a água. A água é vital para todos nós. Nenhum ser humano vive sem água. Nós precisamos beber água. E a ingestão da água traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Não é? Eu não sabia, mas preparando a mensagem pela manhã, eu fui dar uma olhada. Não é? A água ajuda no cérebro. Você sabia disso? Porque se não ingerimos água, a nossa cognição não é perfeita por falta de água. Quando nós ingerimos água, a água traz benefício ao cérebro, traz benefício para o sistema digestivo, a água traz benefício para o emagrecimento, traz diversos benefícios. Se você pesquisar, você vai ver uma lista de diversos benefícios que a água traz. Assim como o inverso também é uma realidade. A falta de ingestão de água, de beber água, traz diversos prejuízos. A falta de beber água traz um dos problemas que é dos mais conhecidos, não precisa ser médico para saber, que é pedra nos rins, cálculo renal. O meu sogro, algum tempo atrás, ele não bebia água e ele teve diversas pedras nos rins. E quando ele foi urinar, saiu as pedras com sangue, uma dor terrível. Não é? A minha sogra, quando foi uma dor terrível, ele gemia, ele gritava de dor das pedras que saíram, mas não bebia água.
É necessário compreender a necessidade de ingerir água. E aqui o Senhor faz uma analogia, deixando claro, do mesmo jeito que você precisa de água para manter a tua saúde física, precisa da minha presença para manter a saúde espiritual, precisa da minha presença para se manter de pé, precisa da minha presença para uma vida espiritual saudável. Mas o texto diz ainda, derramareis rios sobre a terra seca. Amados, uma terra, toda terra, aliás, precisa de chuva, precisa de água para poder produzir. Uma terra que não tem água, não tem chuva, não tem água, ela vai secando, secando e ela não produz nada. Não produz grama, não produz flores, frutos, folhas, não produz nada. Se torna uma terra estéril. E o Senhor, fazendo essa analogia, Ele promete que o nosso coração, a nossa vida não seria uma terra seca, seria regada pela presença dEle. Vamos ver alguns versículos, volte aí no capítulo 43, olha o que diz o versículo 18, Isaías 43, versículo 18, eu vou ler alguns textos de Isaías que trazem a promessa no mesmo sentido. Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, sairá para a luz, porventura não a sabereis? Você acha que eu não vou te falar? Vou, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Oh querido, talvez você entrou por essas portas hoje, o teu coração está parecendo um deserto, está parecendo uma sequidão, mas o Senhor tem água para você, Ele tem água viva, Ele tem o rio da vida, Ele tem chuva para regar o teu coração. No versículo 20, não está falando de bicho literal, no sentido de animal, minha gente. Ele está fazendo analogia com gente, com comportamento. Está dizendo, olha, eu vou fazer uma coisa nova. Não lembra lá do passado não, porque o passado vai passar, eu vou fazer algo novo. Eu vou falar o que eu vou fazer. O que diz o versículo 19? Eu vou colocar um caminho no deserto. Eu vou derramar água. E vai haver mudança, vai haver transformação. Quando diz no versículo 20 sobre dragão e avestruz, não está falando de bicho, está falando de gente, está falando de comportamento. Como assim, pastor? Eu não entendi esse negócio. Como é o comportamento de um dragão? Eu acredito que você já viu na televisão, não é? Um filme, um desenho que traz o dragão. Como é um dragão? É um animal grande, é um animal forte, é um animal que cospe fogo, é um animal violento. Está falando de gente, está falando de estilo de comportamento. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa ela pá, explode? E aquele tipo de gente, eu não levo desaforo para casa não. Comigo é assim, eu não tenho papo na língua não, é bateu, valeu. É aquele tipo de pessoa explosiva. Qualquer coisa ela já, pá, explode. E fala, e grita, e briga, e xinga, e vira um giraia. É um dragão. Solta tudo. E não está nem aí com quem vai ouvir, e não tem papo na língua, e não mede palavra. Comportamento explosivo. Assim como fala do inverso. O avestruz não tem o mesmo comportamento do dragão. O avestruz tem um comportamento peculiar. Por exemplo, dependendo da situação, o avestruz enfia a cabeça na terra. Está falando daquele tipo de gente que é introspectivo, não é o explosivo. Tem gente que já explode, já coloca para fora, aí dali a pouco se arrepende, aí dali a pouco pede perdão, aí dali a pouco se acalma, mas tem gente que é igual a avestruz, não fala nada, só vai guardando, vai morrendo por dentro, vai doendo por dentro, vai gemendo por dentro, vai sofrendo por dentro, é introspectivo, vai guardando. Nenhum nem outro é bom, são dois extremos diferentes. O Senhor fala de equilíbrio, Ele vai dar água para beber, Ele vai dar a presença dEle, Ele vai dar a glória dEle, Ele vai colocar um caminho certo, um caminho para o povo dEle, para o povo eleito, para o povo escolhido, e Ele escolheu você, e Ele tem água para você, ainda que no tempo passado você foi um dragão, no tempo passado você foi um avestruz, Ele tem um tempo novo para você, um tempo de paz, onde o deserto vira manancial, onde aquilo que é luta vira bênção. Isaías 58, tem gente aqui que era dragão, cuspia fogo. Isaías 58. Abra comigo aí. Outros eram avestruz. Isaías 58, versículo 11.
Isaías 58:11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Querido, querida, talvez você entrou hoje aqui com o teu coração em deserto, em sequidão, mas o Senhor vai transformar o deserto, vai transformar o estio em manancial de água, em jardim regado. Ele vai fortificar os teus ossos, Ele vai te fortalecer, Ele é contigo, creia. No capítulo 35, no versículo, vamos ler do 1 até o 7, Isaías 35, abra aí comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. Para o deserto florescer é necessário água. É necessário água, sem água nada muda. Isaías 35 tem um subtítulo aí na tua Bíblia. Na minha diz assim: a grandeza e a glória do reino do Messias. Vamos ler do 1 ao 5. É uma palavra, não é, profética a respeito da vinda do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temeis, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água. Você pode ter entrado aqui com o coração seco por causa das lutas, das dificuldades, mas o Senhor tem um manancial de água para você, e nesse manancial, o que era deserto vai virar jardim, e a rosa vai florescer, e haverá alegria, e haverá paz, e haverá regozijo, e você vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele é contigo. Você pode ter entrado turbado de coração, mas creia, o Senhor está derramando água viva sobre o teu coração agora. Ele está refrigerando a tua alma, Ele está trazendo paz, Ele está trazendo renovo, Ele está te abençoando. Quem crê, diga glória a Deus. Aqui então está falando sobre o Messias, está falando sobre Jesus. Lá no Evangelho de João, vamos ler, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, a água faz diversas coisas. A água mata a sede. Abra aí, João capítulo 4, nós vamos ler o 13 e o 14. A água mata a sede, a água refresca, a água limpa, não é? Para lavar roupa, para tirar sujeira, para lavar uma casa, precisa de água, água limpa, água purifica, serve para diversas coisas, assim como o Senhor faz no nosso interior. Jesus foi a Samaria, encontre aí, João capítulo 4, vamos ler o 13 e o 14. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos pecadores imundos, desprezíveis, não queriam saber de samaritanos. Mas Jesus foi a Samaria, para deixar claro que Ele veio para salvar e salvar a todos, para deixar claro que Ele não faz acepção de pessoas. E ao meio-dia, Ele vai a um poço, porque Ele sabia que uma mulher iria passar lá e Ele queria falar com essa mulher. Por que essa mulher vai ao poço meio-dia? No costume da época, as mulheres iam pela manhã, no início da manhã, pegar água para beber, para a comida, para os afazeres da casa. Essa mulher ia ao meio-dia e não pela manhã, porque ela não era bem vista pelas demais mulheres. A vida dela era reprovável. A vida dela não era bom exemplo para ninguém, e diga-se, era justamente o contrário, era um péssimo exemplo. Ela era uma pecadora. Mas o Senhor veio para salvar os pecadores. O nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia. É então que o Senhor, ao lado do poço, vai se valer do exemplo da água, puxa assunto com a mulher, me dê de beber. E ela olha assim, mas o Senhor é judeu e pede água para mim, que sou samaritano. E Jesus vai puxando conversa com ela, porque Jesus foi lá para transformar a vida dela, para mudar a vida dela completamente. Aí no versículo 13, vamos ler aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água, a água do poço, a água literal, tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É essa água que Deus tem para te dar, é essa água que sacia a sede, é essa água que fortalece o interior, é essa água que faz jorrar para a vida eterna que Ele tem para te dar. E essa água é o Espírito Santo, não é? João capítulo 7 é um símbolo, a água é símbolo do Espírito Santo. João capítulo 7, no versículo 37, encontre aí. Um dia, na festa dos tabernáculos, era uma das festas anuais de Israel, para celebrar os 40 anos que passaram no deserto, em tendas, e o Senhor os conduziu à terra prometida. No último dia da festa, era o auge, em que o sumo sacerdote pegava um vaso cheio d'água e derramava a água nas escadarias do templo, para mostrar como o Senhor proveu eles, como o Senhor deu água para eles e os sustentou até colocá-los na terra boa que mana leite e mel. Nesse momento, nesse último dia, o Senhor diz o seguinte, João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele estava falando isso do Espírito Santo. Note que ele diz assim, se alguém tem sede. Ele só dá água para quem tem sede. Quem não tem sede, ele não dá água. É necessário ter sede. Essa água é a presença dele, é o Espírito Santo. Passe aí um pouquinho à frente, 1 Coríntios capítulo 10, ele usa esse exato momento para que o povo que está ouvindo, testemunhando, compreendesse o que havia acontecido desde a época lá do deserto até aquele momento, porque lá no deserto, amados, embora eles estivessem atravessando um deserto, Deus não deixava faltar água, tinha água para eles beberem, e a água brotava da rocha. E que rocha era essa? Vamos ler 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No Antigo Testamento era água literal, para eles entenderem que Deus estava com ele, que Deus provia água, que Deus não deixava faltar, mas isso representava a presença do Senhor, o Espírito Santo na nossa vida, que todos nós precisamos da presença dele para nos saciar, para fazer dentro de nós esse rio de água viva, para nos fortalecer, para nos colocar de pé. Sem ele não ficamos de pé. Do mesmo jeito que a água é necessária para a vida humana, o Espírito Santo é necessário para a vida espiritual. Sem ele não conseguimos ficar de pé. Mas é interessante, volte lá comigo em Isaías 44, o texto diz que o Senhor iria derramar o seu Espírito. Isaías 44, 3, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca derramarei o meu Espírito. O Senhor aqui, e lá em João também, ele diz a mesma coisa, derramarei água sobre o sedento. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Sede da presença dele. Pare e pense comigo por um instante. Tem gente que não costuma beber muita água, infelizmente isso é fato. E nós conseguimos passar um dia inteiro sem beber nada de água, ou pelo menos pouca água, não é? Não precisa levantar a mão, mas alguém já passou por isso? Pare e pense um dia inteiro. Você não bebeu água ou bebeu muito pouco, pela correria, pelo trabalho, enfim, não é? E se não cuidar, vai viver nos dias assim, nem lembra que tem que beber água. Conheço gente que nem lembra que tem que beber. Aliás, conheço gente que troca água por Coca-Cola. Nada contra a Coca-Cola, é bom a Coca gelada, é verdade ou não é? De vez em quando até vai, né? Tem gente que não gosta, tem outros que são compulsivos, mas tem um rapaz que esse foi extremo. Ele trabalha na Coca-Cola, você sabe que tem aqui na Anhanguera, né, a fábrica da Coca-Cola, e o rapaz trocou a água por Coca-Cola. Só bebia Coca-Cola. Nada contra a Coca-Cola, mas você sabe que vai dar problema. Com algum tempo estava ele internado, porque a falta de beber água e o inverso, só beber Coca-Cola como se fosse água o dia inteiro, se tinha uma máquina lá, era só colocar o copo, encher e tomar. Foi internado, passou mal, teve problema, não bebia água, só bebia o refrigerante,
né? Passou mal, teve problema. Na vida física, se não beber água, vai ter problema. Na vida espiritual, do mesmo jeito, meu irmão. Se não tiver a presença de Deus, vai andar fraco, vai andar deprimido. Aí a porta está aberta para a depressão chegar, para a angústia chegar, para o inimigo operar. O Senhor não quer ver você sem água da vida. O Senhor tem água da vida para te dar. E se você tiver sede, Ele vai te saciar, e Ele vai te encher, e Ele vai te revestir, e Ele vai te fortalecer. Ainda que o deserto esteja grande, que a luta esteja travada, você vai sair daqui renovado, cheio da água da vida. Do mesmo jeito, quando você bebe 2, 3, 4 copos, uma garrafa d'água, e ela enche, o teu ventre vai estar cheio da presença dEle, do revestimento, do poder do Todo-Poderoso. Só que Ele deixa claro, primeiro, Ele derrama o Espírito, e depois Ele derrama a bênção. Se não tem sede da presença, se não tem sede do Espírito, como a bênção virá? A bênção é consequência do relacionamento com Ele. Tem muita gente que inverte a coisa, coloca a bênção em primeiro lugar e o relacionamento depois. A bênção primeiro, a presença depois. A bênção primeiro, a vontade de Deus depois. A bênção primeiro, a santificação depois. A bênção primeiro, a consagração depois. Isso está errado. Primeiro é a presença de Deus, primeiro é o Espírito Santo, porque quando nós assim fazemos, Ele prometeu que Ele derrama chuva de bênção, e Ele vai derramar sobre a tua vida. Se você tiver sede da presença dEle, e o buscar de todo o coração, Ele vai te saciar, Ele vai te surpreender, e Ele vai chover bênção sobre a tua vida. Pastor, onde é que está isso? Vamos ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Passe aí algumas páginas, Ezequiel 34. Ezequiel traz aqui uma outra profecia, falando a respeito do Messias. Abra aí comigo Ezequiel 34, vou ler a partir do versículo 23. Só para contextualizar enquanto você encontra, é só ir para a direita, tá? Você está em Isaías, o próximo é Jeremias, depois Lamentações, depois Ezequiel. No capítulo 34, o Senhor começa falando a respeito dos pastores infiéis, daqueles que não tinham zelo com o rebanho, não tinham cuidado, daqueles que não tinham temor de Deus, não estavam preocupados com o rebanho do Senhor. Nesse contexto, ele usa o profeta para trazer uma profecia. Capítulo 34, versículo 23. E levantarei sobre elas, sobre as ovelhas, sobre o rebanho do Senhor, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de as apacentar. Ele lhes servirá de pastor. Note que aqui não é o Davi literal, tá, minha gente? Do Davi, que escreveu os Salmos, que fala muito sobre a vida dele, até o Ezequiel, temos aproximadamente 500 anos. Davi aqui tinha morrido, Davi aqui não existe mais. Aqui está falando do Messias. Tanto é que Ezequiel, que vai ser o profeta que vai anunciar que o Messias seria filho de Davi. Lembra lá do Bartimeu, quando ele está à margem do caminho, na estrada, e Jesus vai passando e ele pergunta quem é, e dizem é Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está reconhecendo que Jesus é o Messias, e quem anunciou isso foi o Ezequiel. Então aqui o profeta está dizendo que o Messias, o descendente de Davi, ele seria um só pastor que iria pastorear o povo de Deus. Versículo 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, do meu povo, do meu rebanho. E eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção serão. Deus tem chuva de bênção para você, porque o único pastor, o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, ele já veio aqui na terra, ele derramou todo o seu sangue, ele subiu ao céu ressuscitado, e ele agora está conosco na pessoa do Espírito Santo, e ele tem chuva de bênção para você, ele tem chuva de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não é uma bênção só não, é um pacote completo de bênção. Só que para a bênção vir, eu preciso da presença dele, eu preciso do abençoador. Sem o abençoador, a bênção não vem. E nós encontramos diversos exemplos de pessoas na Bíblia que amavam a presença de Deus e compreenderam. Amar a Deus por aquilo que Ele é, e aquilo que Ele pode fazer se torna consequência.
Quando amamos a Deus por quem Ele é, amados, Ele abre o céu sobre a nossa vida. Quando amamos a Deus por aquilo que Ele é, Ele derrama a chuva sobre o nosso coração, e Ele nos renova, e nos reveste, nos fortalece, e a cada dia vamos nos parecendo mais com Jesus, e Ele vai nos surpreendendo, e Ele vai operando, e Ele vai fortalecendo a nossa alma, e Ele vai abrindo as portas, e Ele vai abençoando. Creia nisso. No Salmo 37, Davi sabia disso. Davi entendia, primeiro, a presença de Deus, buscá-lo de todo o coração, crer nele, confiar nele. Salmo 37, vou ler do versículo 3 ao 5. Olha o que diz aqui. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, suprido, abençoado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo. O que é se deleitar no Senhor, minha gente? É ter prazer no Senhor, é ter prazer na presença dEle, é ter prazer em meditar na palavra dEle, é ter prazer em estar com Ele. Do mesmo jeito que ficamos sem beber água, não é? Literal, e aquilo vai secando a garganta, não é? Eu tomo muita água porque eu faço as reuniões, 3 reuniões, eu tenho que beber água, senão a garganta seca, não consigo mais falar, preciso beber água, é necessidade, não é? Do mesmo jeito a gente precisa da presença de Deus, é uma necessidade, mas eu tenho que compreender, eu tenho que buscar a presença de Deus, tendo vontade ou não tendo vontade. A nossa alma não tem vontade, a nossa alma deseja o pecado, a nossa alma deseja o que agrada aos olhos. Não, eu tenho que ser disciplinado e subjugar a minha alma e deixar bem claro: alma, eu não faço mais a tua vontade, alma, você não me domina mais, alma, você tem sentimentos e emoções que muitas vezes me derrubam, me colocam para baixo, mas eu não vou mais viver por você, eu vou viver pela fé, eu vou viver no Espírito, eu vou buscar a presença de Deus, e Ele vai me saciar, e Ele vai me alegrar, e Ele vai me renovar, e Ele vai me fortalecer, alma, e a tristeza vai sair, e a angústia vai sair, e a dor vai sair, e a presença dEle virá e me alegrará, e a presença dEle virá e me fortalecerá, e a bênção vai chegar, a porta vai se abrir, e o milagre vai acontecer. Agora, se eu não tiver sede da presença dEle, como é que Ele vai operar? Eu tenho que ter sede, e absorver, e querer mais e mais da presença dEle, e beber mais da água da vida. Para terminarmos, carta aos Hebreus, capítulo 6, carta aos Hebreus, Ele derrama água sobre o sedento, querido. Quem não tem sede não recebe. E quando não bebe da água da vida, o coração vai ficando seco, árido. Isso vai se manifestando no comportamento, palavras, o estresse, a angústia. Já vivemos num tempo estressante, já vivemos num tempo angustiante, de ansiedade geral e coletiva, num tempo de alma oprimida. Não podemos viver na alma, temos que viver no Espírito, precisamos ter sede da palavra, e quando Ele derrama a água, absorver, guardar. Hebreus 6, verso 7 diz assim: porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Quando a chuva, a presença de Deus vem sobre a minha vida e vai operando, o Espírito Santo vai operando no meu coração, eu tenho que produzir fruto. Que fruto? Fruto de conversão. Que fruto? Fruto de santificação, fruto de justiça, reproduzir o caráter de Jesus na minha vida, ser parecido com Ele. É o Espírito Santo que faz isso. Quando diz lá Gálatas 5:22, o fruto do Espírito e vem 9 características, são as características do caráter de Jesus que o Espírito Santo gera em nós. Quando eu bebo da água da vida, eu vou me tornando amoroso. Quando eu bebo da água da vida, eu vou me tornando pacífico e não truculento, briguento. Quando eu bebo da água da vida, eu tenho uma alegria que só o Senhor pode dar e nada rouba essa alegria. Vem a luta que vier, vem o problema que vier, eu me torno pacífico, eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Quando eu bebo da água da vida e bebo mais e mais, eu me torno longânimo, paciência estendida, eu só faço bem, eu faço o que é bom, eu sou temperado. E quando eu bebo da água da vida, eu me domino. Quando eu bebo da água da vida, eu sou manso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo quer te encher para você produzir fruto, e você produzindo fruto, reproduzindo o caráter de Jesus, a bênção vai ser consequência, a cura vem, o milagre acontece, a porta se abre e a glória dele se manifesta.
mas isso é uma escolha, isso é uma decisão pessoal e particular sua. Olha o versículo 8: se produzir fruto, recebe a bênção, e se não quiser, versículo 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser... Pois é, está falando de gente. Tem gente que ouve a palavra, na hora do culto busca, a água da vida vem, mas sai lá fora, parece que esqueceu, parece que deu amnésia, parece que esqueceu que a prática da palavra não é só na hora do culto, é todo dia, em todo lugar, o tempo todo. É necessário produzir fruto, é necessário compreender: o Senhor tem água da vida para me dar, e eu vou receber, e eu vou beber, e eu vou absorver, e eu vou me encher do Espírito Santo, e Ele vai me colocar de pé, e Ele vai me fortalecer. Venha a luta que vier, eu vou estar de pé, a bênção vai ser uma consequência. O Senhor tem a água da vida para você, e se você crer, você vai sair daqui hoje saciado. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. A água da vida procede do trono de Deus, como diz Apocalipse 22:1. João diz: e eu vi um rio puro de água da vida que procedia do trono de Deus. Ele derrama água sobre o sedente. Todos nós precisamos do Espírito Santo, todos nós precisamos da presença de Deus, e precisamos buscá-lo, e buscá-lo com intensidade, com sede, e beber, e mais da presença dele. Mas isso depende de você, isso é individual. Na hora que formos orar, abra o teu coração e abra a tua boca também, porque não tem como beber água de boca fechada. Você já conseguiu alguma vez? É impossível, não dá para beber água de boca fechada. Do mesmo jeito, para ser cheio da presença de Deus, eu tenho que pedir, eu tenho que querer, porque quem pede recebe, quem busca encontra. O Espírito Santo quer te saciar, quer te encher. Talvez você entrou aqui hoje com o teu coração, com a tua alma como um deserto, mas se você crer, vai sair daqui um bosque florido, vai sair daqui um manancial de águas.